Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para fazer algumas análises envolvendo o futuro da candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República e o futuro do Flávio Bolsonaro na política e no Brasil. Por quê? Como vocês devem ter acompanhado, saiu a informação ontem em alguns portais de notícias dizendo ali, né, que o Flávio Bolsonaro teria recebido de empresas ligadas de alguma maneira ao Banco Master cerca de R$1,5 milhão de reais, ou teria sido geradas notas de R$1,5 milhão de reais, já que duas notas foram canceladas, e até me leva a um questionamento, né? Como é que você diz que não aceitou fazer o serviço, que o Flávio Bolsonaro disse isso, né? Que ele não topou prestar serviço para a empresa, por isso que as notas foram canceladas, sendo que geralmente você só gera a nota depois que você presta o serviço. Eu já fiz, inclusive, vários serviços com advogados e nenhum eles geram a nota antes de encerrar o serviço ou antes de prestar o serviço. Se a nota foi gerada, em tese, o serviço foi prestado. A minha percepção é outra. A minha percepção pessoal é que, supostamente, a nota foi gerada, como tinha um imposto alto para pagar, se deu entrada na nota no caixa da empresa ou para justificar de alguma maneira a retirada, se fez o pagamento, supostamente, depois se cancelou a nota, que tinha uma tributação alta, se não me engano, 25% de imposto, R$25 mil de imposto aproximadamente. Se não me falha a memória, né, que é o que estava inclusive na nota. Mas esse não é o tema desse vídeo. O meu tema aqui, o ponto importante, é o seguinte. A gente percebeu ali que Flávio Bolsonaro decidiu recusar a escolta que a Polícia Federal disponibiliza para os candidatos, né? Ele disse que não quer escolta porque ele não acredita nessa polícia militar que está aí, e que isso e que aquilo. E aí, meus amigos, alguns aliados do Flávio Bolsonaro passaram a questionar se essa atitude é positiva. Por quê? Porque o que é que foi levantado? Se levantou a possibilidade ali de que essa medida de ele não aceitar andar com escolta da Polícia Federal pode apontar um risco para ele. Por quê? Porque caso aconteça algum atentado, algum ataque, de cara vão questionar que esse ataque poderia ter sido evitado se ele tivesse protegido pela Polícia Federal, e que caso esse ataque ocorra, se vai de cara falar, olha, isso aí pode ser uma armação do Flávio, isso pode ter sido montado. Até porque os aliados, além de acharem errado essa estratégia do Flávio, têm questionado outro ponto, que é o quê? Ele não quer utilizar a escolta da Polícia Federal, que ele tem direito como pré-candidato ou candidato, né, à presidência da República, mas está usando agora colete de cima para baixo para poder alegar que é um pobre coitado perseguido. E a gente sabe que o público bolsonarista, de direita, radical, é apontado como red pill, não gosta desse discurso de perseguição, de mimimi, de chororô, gosta daquele cabra macho, né, que anda armado, né, cheio de arma dando tiro para cima. É assim que é a imagem do macho alfa, sigma, ômega, inventado pela Bolsosfera, já que a gente viu o documentário na Netflix chamado Machosfera, né? Na Bolsosfera Red Pill. É isso que a gente tem percebido. Só que tem um outro ponto que me chamou bastante atenção nas últimas 24 horas, que é o seguinte. E se o Flávio acabar fugindo do Brasil? Fugindo, Carlito? Sim. As pesquisas mostram, inclusive, a vitória do presidente Lula em várias delas, no cenário muito próximo de se encerrar no primeiro turno. Vários portais publicaram nos últimos dias que republicanos disseram que ficaram neutros, pelo menos no primeiro turno das eleições de 22, União Brasil, PP, e hoje outros portais compartilharam também que o Podemos, o quarto partido ligado ao Centrão, que poderia de alguma maneira ajudar o Flávio Bolsonaro, também declarou ali nos bastidores já que a tendência é que pelo menos no primeiro turno o PP, União Brasil, Podemos e Republicanos se manterão neutros, liberando inclusive a sua base de filiados, a sua base de eleitores para votar de acordo com as alianças locais. Por exemplo, aqui no Nordeste tem vários estados brasileiros que você vai ter candidatos políticos ligados ao PP, que mesmo o candidato do partido no estado declarando apoio a um outro candidato que não seja o presidente Lula, ele já declarou apoio ao presidente Lula. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de bater um papo há mais ou menos uns 4 meses atrás com o prefeito de Pedro Alexandre, aqui na Bahia, que é do PP. E ele falou, olha, a tendência é que o partido não libere todo mundo, ou talvez tenha um racha, mas independente de o partido liberar ou não,
já tem uma frente de prefeitos na Bahia, que é ligada ao PP, lembrando inclusive que a federação do PP na Bahia tem candidato a governador, né, que é o ACM Neto, e este prefeito inclusive me disse que ele vai declarar apoio ao Jerônimo Rodrigues, mesmo ele sendo do PP. Lembrando que a aliança entre PP e União Brasil formou a tal Federação União Progressista. Então, em tese, o prefeito de Pedro Alexandre deveria apoiar o Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, só que ele já disse que pretende apoiar o Jerônimo Rodrigues, porque segundo ele, na cidade dele, e eu até mostrei isso aqui, inclusive, já em vídeos nossos no canal, no meu canal, na verdade, né, lá no canal Historiador, eu mostrei que no primeiro turno, a ACM Neto venceu na cidade dele, e no segundo turno, Jerônimo derrotou a ACM Neto e não aumentou a votação, porque a ACM Neto tem uma ligação para agradecer ao prefeito de Pedro Alexandre fez, por exemplo. E o que é que tem me chamado a atenção? Esse isolamento do Flávio Bolsonaro estaria pavimentando ainda mais a consolidação da derrota do Flávio Bolsonaro para o presidente Lula, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Como tem caminhado, a tendência é que esta eleição seja resolvida no primeiro turno. E o que me chama mais atenção ainda é que com essa denúncia agora do Flávio Bolsonaro ter recebido mais 1,5 milhão, ou ter gerado 1,5 milhão em notas ligadas à empresa, que o Daniel Vorcaro teria algum tipo de participação, algum tipo de infiltração, isso assim de um alerta da possibilidade de a qualquer momento o tal toque, toque, toque é a Polícia Federal bater na porta do Flávio Bolsonaro. Porque vamos raciocinar comigo. Segundo o ex-aliado do Flávio Bolsonaro e do clã Bolsonaro, o ex-deputado federal Julian Lemos, ele estima que o patrimônio do Flávio Bolsonaro estaria ali acima de 600 milhões de reais. Do Eduardo Bolsonaro, segundo ele, também acima dos 100 milhões de reais. Tem o dinheiro do Vorcaro que foi lá para os Estados Unidos da América, que a gente sabe, cerca de 64 milhões de reais, que não se tem explicação até onde, para onde esse dinheiro foi, até porque lá em maio, quando aconteceu a situação de vir à tona a declaração que primeiro o Flávio negou do envolvimento ali da relação dele com o Vorcaro, depois se confirmou. Ele disse que em 30 dias a produtora que fez o filme do pai dele iria apresentar um relatório de onde foi parar o dinheiro, para onde foi o dinheiro, como é que está o dinheiro publicamente. Já se passaram 2 meses e até agora nada desse relatório vinha à tona. A gente viu agora mais recentemente o Eduardo Bolsonaro recebendo o Green Card por atividades, né, extraordinárias, né, por habilidades extraordinárias, que basicamente deve ser entregar coisas de segredo de Estado no país, atuar contra a sua própria nação em defesa dos Estados Unidos da América, que é o que ele está fazendo neste momento contra o Brasil. E eu não descartaria, meu amigo e minha amiga, hoje uma possibilidade real de fuga do Flávio Bolsonaro. Por quê? Ontem, aqui na revista Fórum, de manhã, na minha participação no Fórum 11h30 com o Rovai e com o Adri, eu falei aqui uma coisa bem simples e direta. Eu acredito que esses políticos do Centrão estão sabendo de coisas que muito em breve chegará em Flávio, o que acometerá Flávio, até porque a gente sabe que esses políticos têm boas conexões com o Supremo Tribunal Federal, com figuras ligadas à polícia, com investigadores, com membros do Ministério Público, com fontes sigilosas aí que geralmente passam alguma informação para estes políticos. E eu falei isso pela manhã. Ainda ali, acho que entre o início da manhã e o final da tarde, veio à tona a informação das notas fiscais que o Flávio Bolsonaro teria gerado. Tem até aqui a matéria, deixa eu ver aqui, ó. A matéria do Tássio Lohan, que foi publicada ontem, às 14 horas e 5 minutos. Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão em notas para empresas usadas em esquema de Vorcaro. Escritório de Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas em favor de empresas conectadas à estrutura empresarial do Master. 2 delas foram canceladas. Isso aqui é interessante, por quê? Porque eu falei pela manhã que o Centrão devia estar sabendo de mais informação que viriam à tona. E detalhe, o dono do Portal Metrópolis é assim com o Ibanez Rocha, né? Unha e carne, o André Esteves com o Ibanez. Tanto que você vê, ele mal fala do Ibanez no jornal dele. Então, o Ibanez é ligado ao Centrão porque ele é do MDB. Quem garante para você, para mim, para nossa audiência aqui, que o André Esteves não vazou para alguém da mídia, ó, meu repórter aqui, Tássio Lohan, tá com material assim, utilizado aqui, vai publicar uma matéria mostrando que o Flávio emitiu notas para empresas ligadas ao Daniel Vorcaro. E o interessante dessa história das notas fiscais do Flávio é o quê? É que ele, de certo modo, inocenta a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Porque vamos lá raciocinar comigo. Se o escritório irrelevante, como o escritório do Flávio Bolsonaro, teria prestado serviços advocatícios, segundo ele, mesmo sem ele atuar em nenhum processo, até onde a gente tem informação, isso foi checado, inclusive, não existe atuação de Flávio Bolsonaro em nenhum processo, até onde a gente está falando aqui,
o Flávio teria recebido R$ 1,5 milhão ou teria feito, né, teria gerado, já que as duas notas foram canceladas, né, teria gerado R$ 1,5 milhão em notas fiscais. Imagina um escritório profissional, gigantesco, entre os maiores do Brasil, cobrar o que era cobrado, por exemplo, de pouco mais de 3 milhões, né, se não me engano, por mês, que é o que era cobrado ali pelo escritório Bassi de Moraes. Com a justificativa do Flávio, de que ele prestou serviços de consultoria jurídica e que por isso ele teria feito aquilo e que era um serviço privado, ele está isentando tanto a esposa do ministro Alexandre de Moraes quanto o próprio ministro Alexandre de Moraes de qualquer, em tese, escândalo ou irregularidade, já que a relação é muito similar, se não idêntica, a prestação de serviços advocatícios para um empresário ou para uma empresa, né, ligada a esse empresário. A diferença é que o Flávio Bolsonaro sempre tentou esconder aquilo que todo mundo que está no debate público há muito tempo já sabe. E volto a dizer, não duvidaria se o Flávio Bolsonaro fugisse. Carlito, isso pode parecer teoria de conspiração? Pode, mas o Eduardo Bolsonaro fugiu. Você imaginava que ele ia passar o carnaval nos Estados Unidos da América e não voltaria mais e de lá ficaria atacando a população brasileira, o Estado brasileiro, os políticos no Brasil, a economia brasileira? Tenho certeza que não também, mas ele foi e ficou. Outro fator importante também, ele ainda tem muita fonte dentro de algumas instâncias de poder, porque ainda tem muito bolsonarista dentro de instituições ligadas ao Estado brasileiro. Então não me surpreenderia se alguém vazasse, ó Flávio, vai ter uma operação da Polícia Federal contra você, a gente está com prova aqui, vai lhe prender. Então, hoje tem dois pontos que eu não descarto. Primeiro, a retirada da candidatura do Flávio Bolsonaro, até porque as convenções vão até o dia 5 de agosto, mas o registro oficial da candidatura vai até o dia 15 de agosto. Então, até lá, tudo pode mudar e eu não duvidaria se o Flávio Bolsonaro fugisse também para os Estados Unidos da América, ficasse com seu irmão lá, Eduardo Bolsonaro, vivendo de renda passiva. Afinal, mesmo aqui no Brasil hoje, em tese, recebendo dinheiro de renda ativa, já que ele estaria trabalhando, na prática, ele vive de renda passiva, porque o dinheiro que entra na mão dele todo mês vai rendendo mais dinheiro e ele não faz absolutamente nada como parlamentar, nem como deputado estadual, tampouco como senador da República, a não ser dar prejuízo para a população brasileira. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha do futuro da candidatura do Flávio Bolsonaro, sobre a possibilidade de fuga também do Flávio Bolsonaro, que hoje eu não descarto, e se você acha que essa vitória do presidente Lula pode acontecer no primeiro turno. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!